Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou a Débora e o tema da aula de hoje é Storytelling para Stories. Se você nunca ouviu falar sobre Storytelling, relaxa, porque eu vou explicar tudo. Vou explicar o que é, por que aplicar, como fazer isso funcionar nos seus stories. E se você tem interesse em aumentar as suas visualizações, a interação no seu conteúdo, eu tenho certeza que essa aula é para você. E outra coisa que eu preciso te lembrar também é que no dia 10 de maio vou iniciar as vendas do meu curso 7D. O 7D, para quem ainda não ouviu falar, é o meu curso sobre Instagram. Serão 7 dias de lives seguidas, com bastante conteúdo, muita coisa acontecendo, por somente R$47. Vai ser a primeira turma e vai ser esse valor único somente essa vez. Então, espero que você faça parte dessa primeira turma. No dia 10 de maio, iniciam as vendas. Show de bola? Então, se você estiver vendo essa live pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Eu sou a Débora e nesse canal você vai ter muita coisa interessante. Os posts por aqui rolam sempre às segundas, quartas e sextas, sendo que hoje você está vendo uma reprise da live que rola toda segunda-feira às 13h13 no meu Instagram. Se você não segue, é @debdealmeida. Bora começar? Show de bola! A gente inicia o nosso assunto com o que é o storytelling. Eu vou ver se eu consigo colocar um material aqui. Aí, consegui. Vamos lá. O que é o storytelling? O storytelling é contar histórias. É basicamente isso. Se você for procurar a etimologia da palavra, né? Seria realmente contar histórias. Mas como você vai fazer isso de forma eficiente? O que essa técnica diz que é para ser feito? É que você precisa ter uma habilidade. E a habilidade de contar histórias nada mais é do que o conhecimento, principalmente o que eu estou startando aqui, o que você vai continuar pesquisando e aprendendo, aliado à prática, que é você colocar a mão na massa e fazer realmente. Você quer transmitir uma ideia. E essa ideia, ela é passada através de uma história que torna tudo mais envolvente. Pensa só, brasileiro é trabalhado na novela, na série. O que tem ali que faz com que você queira ver mais, ver no dia seguinte, continuar acompanhando aquela história? É o storytelling. É você querer continuar, você se sentir envolvido, encantado o suficiente para querer continuar ali. E o storytelling que você vai aplicar na sua rede social é justamente isso. Você vai ter uma nova habilidade a partir de agora de contar histórias de maneira diferente, principalmente mais criativa. Então, quando a gente pensa em objetivos da gente aplicar o storytelling no nosso Instagram, são basicamente esses 3 aí, que são encantar, diferenciar e ser lembrado. Porque você vende um produto ou um serviço ou qualquer coisa do tipo, um monte de gente faz isso. O que a gente quer realmente é ser lembrado por ser diferente, por ser único. Então, com certeza, você tem condições de saber os diferenciais do seu negócio, saber contar a história da sua vida, do seu negócio de maneira diferenciada. Então, foca nesses 3 objetivos. Por quê? Porque o que torna a sua história única é ela ser contada por você, ela ter as suas perspectivas. Porque, pensa só, eu, por exemplo, eu sou redatora publicitária, eu trabalho na área e agora eu estou ensinando pessoas a criarem conteúdo relevante para as suas redes sociais. Quando eu falo assim, é monótono, é chato. Eu estou passando a mensagem, mas não tem nada de encantador, não tem nada de envolvente, de cativante no que eu estou te passando. Tem eu fazendo o que muitas pessoas que hoje estão envolvidas com marketing digital também fazem. Como eu posso transformar essa história? Incluindo a minha história. Eu que trabalho com criação de conteúdo desde 2010, eu que fali, que tive que esquentar água para ter água para beber. Depois eu casei, me reestruturei, vendi tudo que eu tinha, vendi minhas roupas, minhas coisas, tive uma filha e fui crescendo o suficiente para conseguir me atualizar e voltar para minha área, que era o meu sonho, o amor da minha vida, até que hoje eu estou aqui pronta para ajudar pessoas a superarem o que quer que esteja dificultando o seu processo e criarem conteúdo do jeito que o público dela merece. Percebe a diferença de dizer que eu sou uma redatora que ensina conteúdo
para ser uma pessoa que tem toda uma história de luta, de garra e de conquistas e que hoje está aqui com um objetivo claro para te ajudar? Isso é o storytelling. É isso que você precisa passar para o seu público. Então a gente segue para como aplicar o storytelling. Aqui, os motivos. A gente tem que pensar que existem esses 5 motivos para você fazer o storytelling, mas esses motivos eles estão mais envolvidos com o porquê você vai fazer do que eu tentar te convencer. Você precisa aplicar isso. Ah, mas eu tô fazendo, tem visualizações, tá fluindo bem há muito tempo. Legal, às vezes você faz isso intuitivamente. O que eu tô ajudando aqui é startar uma ideia para você colocar em prática. Então vamos lá. O que é uma jornada única? É justamente o que eu acabei de contar. Quando você insere você, os seus pontos, a sua perspectiva, você está criando uma jornada única para quem está te visualizando, para quem está consumindo o seu conteúdo. Você está criando uma história que gera uma identificação, que é o nosso segundo ponto. Então, por exemplo, eu que passei por tudo isso, várias dificuldades, que hoje estou aqui, então eu posso estar falando com uma pessoa que provavelmente pode ter passado por algo parecido e isso vai deixar ela se sentindo identificada, se sentindo reconhecida no meu conteúdo. E isso gera um interesse, uma curiosidade, uma vontade de continuar para saber o que está acontecendo. Isso tudo só acontece por causa do nosso terceiro ponto aí, que é a estrutura, a narrativa que você está criando, fazendo com que as ideias fiquem encadeadas, sabe? Elas sigam uma sequência natural que faça com que as pessoas se sintam inseridas nessa estrutura. Quando você está passando essas informações e elas estão se sentindo reconhecidas na sua história, você está passando uma estrutura. E essa estrutura ela não vai ficar visível para o seu público. Ela vai ser intuitiva. A ideia é que você tenha essa estrutura muito clara e que o seu público vá intuitivamente se envolvendo com a sua história. Isso porque a gente chega no nosso quarto ponto, que são as emoções. Quando você conta histórias, você está trabalhando com as emoções, você está envolvendo as pessoas no sentimento. Isso funciona muito em página de vendas, por exemplo, quando você está contando uma história para fazer com que aquela pessoa se sinta reconhecida o suficiente para consumir o seu produto, serviço, o que você estiver vendendo. Geralmente, quando você trabalha as emoções, você conversa com essa pessoa num outro nível, num outro patamar. E aí, ela se sente apta a incluir as próprias memórias na sua história. E vocês juntos estão criando alguma coisa. Ela está se sentindo seduzida, vamos dizer assim, a consumir o seu conteúdo porque ela se sente reconhecida na sua jornada. E isso tudo finaliza ali no quinto ponto, que é a âncora. A história, ela precisa de uma âncora para, a partir desse momento, você ter para onde seguir. É a partir dali que você está ancorando essa mensagem na sua narrativa, que as pessoas que estão visualizando esse conteúdo se interessam. Porque é fácil a transmissão a partir do momento que você inclui a mensagem numa história, como é o que eu acabei de fazer. Eu contei a minha história, essa foi a minha âncora. A partir desse momento, eu sigo nessa criação, envolvendo e seduzindo, fazendo com que as pessoas se identifiquem e se interessem pelo conteúdo, sem ser uma coisa chata. O storytelling é isso, é você envolver quem está do outro lado criativamente contando histórias. Então, a gente segue para os 4 elementos, beleza. Os 4 elementos básicos do storytelling, e isso não é só para as redes sociais, tá bom? É para tudo, geralmente quem cria textos ou alguma coisa assim, livros e tal, séries, novelas, tudo tem a ver com storytelling. A gente pensa em 4 elementos, são eles: a mensagem, o ambiente, o personagem e o conflito. Por que esses 4 pontos, esses 4 elementos? Por exemplo, a mensagem. A mensagem é claramente o que você está fazendo contando essa história. Storytelling é isso. Story é a história a ser passada e o telling é como você vai passar. A mensagem ela tem que estar entranhada aí nesse bolo, digamos assim. O ambiente é porque essa história precisa passar em algum lugar. O personagem é quem passa por tudo, é quem percorre essa jornada, é quem se transforma e transmite a mensagem, porque existe uma transformação. Então, quando eu estou contando a minha história, por exemplo, eu sou o personagem, consegue entender?
E o conflito. O conflito são todos os problemas, todos os perrengues, todos os desafios superados, tudo que no meio dessa jornada que está acontecendo é o que o personagem precisa superar. É como se fosse o tempero da sua história. Quando a gente pensa, por exemplo, em filmes da Disney, Pixar ou alguma coisa desse tipo, eles seguem muito essa ideia básica. O conflito é tudo que ele precisa superar antes de alcançar seu objetivo e ser feliz para sempre, digamos assim. Então, a gente segue a aplicação. A aplicação nada mais é do que a forma que você vai realmente tirar isso do papel e fazer funcionar. Mas primeiro você tem que pensar em coisas básicas, como esses pontos que eu tô colocando aí. Antes da gente chegar nos stories, a gente precisa ter isso muito claro. Por isso que eu falei que o storytelling é a habilidade, que é você saber tudo isso e colocar em prática sabendo o que você está fazendo. Então vamos lá. Quem é o personagem? Quando a gente está pensando no nosso perfil no Instagram, por exemplo, nos nossos stories, em aumentar as visualizações e tudo mais, e potencializar esse alcance, a gente está pensando que o personagem somos nós mesmos. Então, o personagem é você. É você. E qual é o ambiente? Hoje, o seu ambiente a ser conquistado, a acontecer tudo que acontece, é a internet. E qual a sua mensagem? A sua mensagem é a transformação que você está propondo. Que transformação é essa? Essa é a sua mensagem. E qual é o conflito? O conflito é tudo que você precisa passar, tudo que você precisou passar, a sua história, os seus perrengues, as suas superações, tudo que agregue ao seu conteúdo e forme essa conexão com o seu seguidor de forma que ele se identifique com essa história e compre toda a ideia. O que é comprar toda a ideia? É ela entender o seu ambiente, compreender a sua mensagem e ter interesse em continuar. Assim como uma novela, ela tem que ter vontade de voltar aqui amanhã para saber o que está acontecendo. Entende? Então, como que a gente faz isso aqui? Como que a gente faz isso? A gente faz isso sendo criativo. Existem milhares de maneiras de se dizer o óbvio. Diga, mas principalmente inclua isso na sua historinha. É uma historinha que você vai contar. Sempre que possível, inclua. É muito mais interessante quando você entende o motivo pelo qual você deveria fazer tal coisa, quando alguém conta uma historinha e te envolve nisso e você pensa, gente, eu preciso disso realmente, do que quando a pessoa simplesmente joga, eu vendo isso aqui, ó. Tá bom, mas não é só isso. Principalmente numa rede social, que a gente está falando que é isso, é social, a gente está querendo trocas, a gente está querendo relacionamento. E o que eu sugiro, que é o marketing de relacionamento, conteúdo de qualidade, é justamente isso. Quando você deixa de fazer assim, deixa de pensar no outro como um potencial cliente e não somente isso, você está perdendo muitas possibilidades. O segundo ponto aí é que você precisa proporcionar uma transformação. Você precisa levar esse seguidor, essa pessoa que está visualizando o seu conteúdo, de um ponto A a um ponto B. Como você faz isso? Envolvendo ele na sua história, gerando identificação, gerando interesse em que ele continue visualizando. Entende? É isso que aumenta as visualizações no Stories. Porque você está sendo criativo e você está dando soluções mesmo através dos Stories. E esse é o terceiro ponto, você está dando soluções. É o que eu sempre falo e já falei isso em algumas aulas, inclusive no YouTube, se você não está inscrito, corre para se inscrever. Essas soluções é a parte que você facilita a vida do seu seguidor. Quando ele está ali, ele está perdendo tempo. Como que você otimiza o tempo dessa pessoa que está consumindo o seu conteúdo? Oferecendo soluções para os possíveis problemas dela. Então, é importante que na sua narrativa você inclua soluções possíveis para o seu cliente, para o seu seguidor, que pode vir a se tornar cliente. Muito importante a se pensar é que quando a gente está fazendo esse conteúdo e está pensando em tudo isso, incluindo essa narrativa nos nossos stories, nos nossos conteúdos, a gente pense muito na jornada de quem está vendo a partir do seu olhar. É a sua vida, é a sua história, você é o personagem principal, mas você está inserido, digamos assim, numa jornada. Joseph Campbell tem um livro chamado O Herói de Mil Faces, que basicamente trabalha o que a gente chama de a jornada do herói.
Essa jornada do herói é justamente isso, é o herói que passa por diversos percalços até chegar ao objetivo final. E isso tudo é uma história que a pessoa conta. Então, a Pixar usa muito isso nos seus desenhos, a Disney, por exemplo, usa muito isso. Algumas grandes marcas também usam isso muito claramente, cada ponto especificado sobre a jornada do herói, mas nada impede que você faça isso, vamos dizer assim, não necessariamente seguindo a jornada do herói, mas sim incluindo o seu seguidor na sua narrativa. É muito interessante, quem puder ler, leia, porque vale a pena. A gente vai falar agora sobre os stories em si. Como trabalhar todo esse storytelling que eu expliquei a teoria até agora de forma prática, aplicando. Aqui vocês vão conseguir ver que eu dividi em 3 formas. O ideal, se eu fosse finalizar aqui, seria eu parar em historinha, porque foi o que a gente falou até agora. Mas eu vou provar para você que a interação e a venda também merecem essa pitada de storytelling, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar aqui o que a gente tem que pensar. Pelos stories é que você vai ter um relacionamento mais próximo da sua audiência. Se você for pensar na estrutura do Instagram como se fosse uma casa, a gente pensa que o feed é a sala de estar. Ela tá sempre arrumada, parece uma casa de revista. É a vitrine do seu perfil. É onde você tem todo o conteúdo certinho, quando tá tudo arrumadinho. Essa é a sala de estar. Os stories é o seu quarto. Lá nos stories a conversa é mais tranquila, é mais informal, é mais gostosa, você tá próximo, você se sente amigo. Isso também é storytelling, é esse envolvimento que você está criando para facilitar a comunicação sua com a sua audiência. Beleza. Como a gente pensa essa historinha, que é o primeiro ponto que eu coloquei aí? A gente pensa dessas 3 formas, principalmente em uma, né, que é o dia. Você tem que pensar que você precisa fazer todos os dias, pelo menos 10 stories por dia. Quanto mais você faz, mais aumenta a sua visualização. Você sabe por quê? Eu cheguei a explicar na última live que rolou por aqui, mas eu vou dizer novamente. Os stories ajudam a aumentar a entrega no seu próprio perfil. Por quê? Porque o Instagram, ele não te entrega nem para sua própria base de seguidores. Então, quanto mais você faz, mais ele entrega para quem já te segue, para quem já conhece o seu conteúdo, para quem já está lá. Só que não visualiza, acaba esquecendo, te deixando lá para trás. Quanto mais você faz, mais pessoas que já consomem o seu conteúdo vão ver e vão querer continuar vendo, e pessoas que te seguem vão passar a se interessar, a ver qual é e possivelmente se tornar uma pessoa que visualiza sempre. E isso faz com que aumente a sua visualização. Então, façam todos os dias o máximo de vezes possível, pelo menos 10. Então, aí o que eu criei é uma estrutura para você ter o que falar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou te dar um exemplo de uma papelaria. Então, o dia começa. Como que o dia começa numa papelaria? O que a gente poderia fazer de conteúdo de stories para fazer essa papelaria funcionar bem no Instagram, digamos assim? Você pode iniciar o dia mostrando a vitrine, mostrando o que mudou da vitrine, por que mudou, o que era a intenção por trás disso. Agora a gente está entrando no outono, vocês quiseram deixar uma paleta mais voltada para essa época, vocês tinham um motivo tal, o Dia das Mães está chegando, não sei. O importante é você contar uma história que envolva o início do dia dessa loja. Você também deve, nesse primeiro ponto, criar expectativa para o dia. Então, por exemplo, vocês pediram muito, a caneta colorida tal vai chegar hoje. Pronto, você já criou uma expectativa, a pessoa vai querer saber se a bendita da caneta chegou. E quando chegar, ela vai querer acompanhar. Então, você está criando a expectativa do dia, você está mostrando o que está acontecendo no dia, você fala do que está para chegar, o que está para vir, como que vai ser. O início do dia é isso. O começar do dia é você criar expectativas. O dia continuar significa que você vai mostrar momentos,
que você vai mostrar gente, que você vai ver as coisas acontecendo. Tem pedido delivery saindo, você está mostrando. Tem gente chegando na loja com uma dúvida muito específica que precisa ser respondida naquela hora. Esse é o tipo de coisa que precisa estar nos seus stories. Você tem que pensar os stories de uma forma muito prática. Ele demanda uma produção básica, mínima. Você tem que pensar que se uma equipe de filmagem, por exemplo, fosse lá para fazer conteúdo para você, a equipe perderia o momento. A prática dos stories é justamente essa, ele ser rápido. Você tem que ser capaz de ver o momento e capturar. Então, um cliente chegou com uma dúvida específica sobre um tipo de caneta para essa papelaria que a gente está usando de exemplo. Se ele não quiser aparecer nos stories, não tem problema, anota essa dúvida para depois você trazer ela para o seu público e ter mais motivos de interação. Entende isso? É importante que você pense que tudo é conteúdo. Tudo na rotina, principalmente, é conteúdo. E é assim que o conteúdo fica mais dinâmico. E quando você insere o storytelling nisso, você pode falar, gente, hoje veio um cliente muito querido aqui, que ele tinha uma dúvida muito específica, porque ele estava criando um desenho tal e ele precisava de tal tipo de caneta. O que a gente explicou para ele foi que isso. Percebe que é muito mais interessante do que você falar, olha, esse tipo de caneta aqui, ele serve para tal risco, você vai incluir ele no seu estojo por não sei quanto. O objetivo do storytelling é deixar gostoso, deixar um conteúdo bom de ser consumido, interessante. É isso que o povo quer. E o dia termina. Como que o dia tem que terminar? O dia tem que terminar com informação do dia seguinte. Você está criando expectativas. Como que uma novela termina? Para você querer ver o próximo episódio. Termina sempre com um suspensezinho, com uma coisa que está para acontecer, estar para vir, está para... Então, tá sempre criando uma expectativa para o dia seguinte. É isso que você vai fazer. O dia sempre termina com uma expectativa do que está por vir. Pensa nisso. Eu poderia finalizar aqui, mas eu vou continuar com interação e venda. Por quê? É possível que você coloque esse tipo de... que você use essas ferramentas que eu vou dizer aqui, essas possibilidades, de uma maneira mais gostosinha, como a gente tem conversado. Então, vamos lá. Interação. Interação é a oportunidade que você dá para o seu público conversar com você. Você está dando conteúdo, a interação é a resposta dele sobre o que você está passando. Isso a gente já está resolvido. Vamos lá, o que é interação com post nos stories? É você compartilhar o seu post nos seus stories e você falar sobre ele. Você pode falar a inspiração que você teve para criar esse conteúdo, você pode pedir a opinião das pessoas sobre esse conteúdo. Você está envolvendo essa pessoa, está gerando uma possível identificação e então é a forma que você potencializa a interação nesse ponto aí específico que é o post. O que seria o repost? O repost é quando você marca alguém e essa pessoa te reposta ou você reposta alguém que te postou. O importante é que você pense que essa interação está te entregando para mais pessoas. Então, provavelmente, você está sendo exposta a seguidores dessa outra pessoa. Então, estimular o repost é muito bom. Fazer isso de maneira que você agregue valor, pontos importantes da história, para essa historinha é muito bom. Se você está falando de uma pessoa e está falando que essa pessoa ajudou você na sua criação, que você fez, que você aconteceu, que você cresceu por conta dessa dica ou dessa tal coisa, você está valorizando, você está agregando valor a essa pessoa e você está repostando ela. E aí ela vem e te agrega ainda mais valor, te trazendo e reconhecendo. Percebe que existe uma conversa e que isso é interação? E isso potencialmente vai aumentar as suas visualizações. Porque quando você é repostado no perfil de alguém, esse alguém está te expondo para os seus próprios seguidores. Esses próprios seguidores podem clicar ali e querer te conhecer para entender como que essa história realmente aconteceu. E isso faz todo sentido. Caixinha de pergunta. Caixinha de pergunta é um ótimo ponto de aumento, digamos assim, de visualização. Mas, principalmente, é um ponto em que você está se entregando ainda mais. Você está gerando valor, você está entregando conteúdo de qualidade e você está envolvendo essas pessoas na sua história. Você pode, sim, incluir em cada resposta alguma coisa que te envolva, que mostre, digamos assim, espacinhos da sua vida, que conte sobre você. Isso é muito bom. A caixinha é o interesse genuíno de quem está do outro lado sobre o que você tem a passar. Então,
Faça a caixinha de pergunta e responda, tá bom? Sem medo. E se você ainda tá com dúvida, eu tenho que fazer caixinha, mas eu fico com vergonha, porque ainda não tenho tanta visualização assim, ninguém tem tanta dúvida assim, eu não sei o que fazer. Faça mesmo assim. E o que você pode fazer, uma dica que a própria Valesca Bruzzi dá muito, que é abra a pista de dança. Não tem quando os noivos se casam e aí todo mundo fica com vergonha de ir pra pista dançar e aí eles começam a dançar e as pessoas se interessam e vão dançar? É isso, dá um exemplo. O exemplo arrasta. Então você pode se mandar umas perguntas, pedir para seus amigos te mandarem perguntas. Ajuda o seu próprio público a entender o que ele precisa fazer. Dá esse empurrãozinho, faz umas perguntas, responde, e aí o público vai tomando consciência de que é interessante, do que você agrega valor nas suas respostas, e aí eles interagem mais. Mas é um processo, você tem que fazer todo dia. Eu faço todo dia, eu já tô na caixinha 16, hoje é a minha caixinha 16, eu tô numa meta aí de fazer por 100 dias seguidos, estou fazendo, está acontecendo, então percebe que eu estou contando pra você aqui a minha história? Eu estou contando que eu estou fazendo assim, que eu estou aprendendo também, que eu estou num processo, porque é um processo e ele acontece gradativamente. E nesse processo, enquanto eu estou fazendo e estou vendo o resultado, eu estou podendo ensinar para vocês como se faz. Esse é o exemplo. Exemplo arrasta. E os outros 2 pontos que eu coloquei ali do lado em interação, que são enquete e teste, que são aquelas ferramentas também de interação que você pode, antes e depois, fazer considerações, incentivar que as pessoas tomem alguma atitude quando você colocar, enfim, a enquete ou o teste. E isso é muito bom, porque você pode continuar essa conversa por outros meios. Por exemplo, chamando no direct, aprofundando esse relacionamento. Beleza? O último ponto é o ponto de venda. Esse ponto de venda, a gente pensa que nos stories a gente trabalha muito com feedback, então é interessante que se uma pessoa repostou você e te marcou e tá falando bem do seu produto, do seu serviço, isso não deixa de ser um post nos stories de venda, tá bom? Porque você tá gerando autoridade ali, a pessoa tá te colocando com autoridade, com confiança, que outras pessoas devem saber sobre o seu produto, o seu serviço, porque o feedback dela é positivo. E isso é venda. Tá bom? Outro ponto e o último que a gente vai tratar aqui hoje é o produto. Como que você trabalha produto, venda de produto ou de serviço, digamos assim, nos stories? Demonstrando. Então, quando você demonstra o uso, quando você demonstra despretensiosamente no seu dia a dia que faz diferença para você ou como você faz diferença na vida de alguém, quando você está atendendo, quando você está fazendo, quando você está acontecendo, quando você demonstra, você está, sim, agregando valor e inserindo a pessoa na sua narrativa, na sua jornada. E é isso que também ajuda a gerar identificação. E quando você faz tudo isso, a historinha, a interação e a venda, você tem muito potencial de aumentar as suas visualizações nos stories. Então, eu espero que você tenha anotado tudo e aplique a técnica de storytelling nos seus stories pelo menos 10 vezes por dia. Se você curtiu esse conteúdo, me deixa saber.